Bom, companheiras, companheiros, eu queria falar justamente sobre a nossa tarefa nas eleições, né? Como o companheiro Rui destacou, nós não vamos fazer intervenções muito longas, mas a gente considera importante a nossa conferência, reúne aí companheiros de, como eu falei, só do estado de São Paulo, são mais de 30 cidades onde nós vamos ter candidatos, né? Nesse momento, o partido está se organizando para lançar candidatura em cerca de 100 cidades pelo país, mais de 20 capitais, né? E nós temos uma tarefa muito importante nesse momento nas eleições. O nosso partido, que aparece como uma força política importante, da maior importância na situação política, né, que vem, através da luta política que vem travando nos últimos anos, né, se constituindo numa força que orienta, que procura orientar, né, uma perspectiva revolucionária diante da situação, diante de uma situação, inclusive, de uma certa lobotomia, né, a gente poderia dizer, de setores da esquerda, que estão profundamente perdidos diante da situação. O PCO aparece com clareza, né, com base no seu programa revolucionário, na sua orientação marxista, apresentando uma perspectiva, e não é agora, nós não estamos falando disso diante do problema das eleições, simplesmente. Né, tem sido assim há muito tempo, mas destacadamente, né, em todo esse processo da luta contra o golpe de Estado, que teve setores da esquerda que nem enxergaram a aproximação do golpe, e o PCO apresentou com clareza, chamou a lutar, né, se levantou contra a paralisia de setores da esquerda que, inclusive, diziam que o PCO era maluco, né, que estava vendo bicho-papão onde não existia, né, procurou impulsionar uma mobilização de verdade, lutar ao lado daqueles setores que, mesmo que com limitações, procuraram se colocar no terreno da mobilização contra o golpe. Então, eu queria dizer que essa eleição, ela é muito importante porque é o resultado de todo um processo de luta que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. A luta contra o golpe, contra o impeachment da presidenta Dilma, quando todo mundo capitulou e abandonou uma perspectiva de mobilização, nós, com muitos poucos setores aí do próprio PT, de setores de base de outros movimentos, se levantando pela anulação do impeachment, né? É o resultado da experiência, é o acúmulo de forças realizado ao longo da campanha contra a prisão, né? Eu queria destacar contra a prisão, coisa que também ninguém, né? Eu destaco que até tem num livro aí, onde se relata uma experiência que nós vivemos lá em Piracicaba, onde tem companheiros que estão participando da conferência hoje, onde o próprio companheiro Lula nos criticou, né? Porque a gente naquele momento tinha um cartaz contra a prisão do Lula, antes do Lula ser preso, né? E ele dizia que não era o caso de fazer aquele tipo de campanha, porque o próprio Lula naquele momento não, ele já reconheceu isso daí, né? Tinha a ilusão de que isso não aconteceria com ele, né? Depois nós vimos a campanha contra a prisão do Lula, né? Depois do Lula preso, bom, primeiro contra a entrega do próprio presidente, porque todo mundo aceitou. É bom dizer hoje, muita gente que disse que lutou contra a prisão do Lula foi a favor de que ele se entregasse. O PCO foi o único partido que falou não, né? Nós, junto com milhares de operários, sem terras, que estavam lá no sem tetos, naquele dia fatídico lá no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, que levantamos a palavra de ordem, não se entrega, né? Que fomos contra a prisão do Lula de verdade, e fomos depois o único setor que levantou efetivamente uma campanha pela libertação do companheiro Lula, né? Junto com setores aí que apoiaram essa política, mas que eram minoria visivelmente no interior dos seus partidos, inclusive dentro do próprio PT. Então nós chegamos, a eleição ela mostra aí um acúmulo de forças, uma evolução política do nosso partido, quer dizer, a maturidade, a experiência política que o PCO hoje não caiu, não é obra do acaso, né? Não é simplesmente resultado, e é o resultado também, né, de um enorme esforço teórico, de elaboração política, da nossa imprensa, mas é resultado de todo um processo de luta política muito importante nos últimos anos, em que a gente vai para as eleições esperando que essa situação ela se reflita nas eleições, e de certa maneira ela está se refletindo, né? Eu queria destacar que no meio de uma eleição profundamente antidemocrática, e é importante que cada companheiro que vai participar com o PCO desse processo eleitoral, como candidato, como militante do partido, tenha claro a situação que nós temos pela frente.
não é uma eleição como outra qualquer. Se no Brasil as eleições já são um processo profundamente antidemocrático, particularmente nós estamos vivendo aqui, nós vamos para a eleição mais antidemocrática dos últimos anos, né? Onde, por exemplo, o nosso partido e outros 9 partidos não vão tão alijados já no começo da campanha do horário de propaganda eleitoral gratuita. Não temos nem um segundo, né? Nada. Não dá nem para chegar a falar PCO, 29, né? Como era, já nas últimas eleições eram assim, né? O tempo era um tempo ridículo. Mas é bom lembrar isso, porque quando a gente legalizou o partido, já a essa altura, há mais de 25 anos atrás, cerca de 25 anos atrás, né? O partido chegou a participar de eleições que a gente tinha 2, 3 minutos na televisão, né? A gente chegou a participar de muitos debates. Vamos ter claro, tudo isso não vai acontecer desta feita, né? E não vai acontecer por um motivo muito importante, a gente deveria ter consciência disso. Toda essa legislação reacionária foi imposta justamente para impedir que um partido revolucionário como o nosso, com a clareza política que o PCO tem, com muitos companheiros, como nós vamos ter nessas eleições, militantes, que desenvolveram uma capacidade, uma experiência política de explicar a nossa proposta, de falar para os trabalhadores, de falar para a juventude, esses companheiros têm que estar alijados. É para isso que a burocracia, a burguesia, a burocracia estatal que acompanha a burguesia golpista, estabeleceu uma legislação em 2017 que praticamente coloca os partidos numa situação de quase proscrição, né? É como se a gente estivesse indo para uma eleição como nos Estados Unidos. Porque a gente acompanha a eleição norte-americana, parece que só tem o Trump e o Biden de candidato, mas não é assim, né? Ela tem dezenas de candidatos, inúmeros partidos, mas ninguém sabe, né? Porque a imprensa não divulga, não há nenhum tipo de legislação que garanta minimamente o espaço democrático. Assim vai ser essa eleição aqui. Para uma boa parte da população, né? Só vai aparecer na imprensa, na campanha eleitoral e etc. e tal, aqueles partidos candidatos escolhidos pela burguesia. Bom, mas o nosso partido, eu queria destacar isso daqui, né? E tanto é assim que precisaram fazer uma legislação tão arbitrária para caçar o PCO, né? E junto com o PCO, caçar outros partidos também, até para justificar, não podia caçar só o PCO. Queria lembrar que tentaram, né? Vocês lembram que nós tivemos aí todo um processo de perseguição nos últimos anos que tentou caçar o registro do nosso partido, né? E se não fosse o partido ter reagido, hoje a gente não teria nenhum direito de registro eleitoral, né? Então, nós se fortalecemos também com essa luta. Bom, mas o fato de que o partido vai lançar candidatos em 100 cidades, com uma enorme repercussão política, como a gente viu, por exemplo, há 2 semanas atrás, o companheiro Rui Costa Pimenta participando, né, de um debate entre os principais partidos da esquerda. Sendo que nós não temos nenhum deputado, né, nós não temos ninguém no Congresso, nada. É a força da política do PCO, é a força da sua militância, né, é a força da sua imprensa, né? E nós temos que ir para as eleições para fortalecer esses que são os sustentáculos da nossa política. O nosso partido não se baseia em indivíduos, né? O nosso partido não se construiu através de figuras individuais, né, fazendo campanha desse ou daquele indivíduo, mas através da luta política que o partido desenvolveu. Então essa é a nossa principal perspectiva. Nesse sentido, quer dizer, nós não vamos para a eleição para semear ilusões, nós vamos denunciar a fraude. Cada companheiro nosso que é candidato, a cada debate, a cada entrevista, a cada ato, tem que denunciar o caráter fraudulento das eleições, tem que dizer claramente que nós estamos na eleição para dizer que as eleições são fraudulentas, que nós não acreditamos que nada possa ser mudado pelo voto e que qualquer mudança efetiva só pode vir da luta dos trabalhadores, né? E por isso nós vamos para a eleição para avançar a organização dos trabalhadores. Nós não vamos para a eleição preocupado, desesperado, como estão muitos setores da esquerda aí, como para eles, para muitos é uma questão até de sobrevivência, que tem que eleger um vereador, tem que classificar o candidato X, Y para o segundo turno, tem que fazer uma frente para classificar um candidato da esquerda, pelo menos, para o segundo turno. Nada disso nos afeta. Nós vamos para a eleição, em primeiro lugar, para fortalecer o PCO, o Partido Operário Revolucionário, que é uma alternativa de verdade para a classe trabalhadora no país. E nós vamos falar isso claramente. Para abrir uma alternativa para os trabalhadores, tem que fortalecer esse partido. Então, mais importante do que a quantidade de votos que a gente tenha, o nosso principal balanço daqui a 3 meses depois das eleições vai
Quantos militantes nós ganhamos para o partido? Quantas células nós construímos? Né? Nós temos meta, nós traçamos uma meta, nós queremos filiar 5.000 companheiros nessa campanha eleitoral. Então a nossa meta em cada campanha, cada um dos 100 cidades onde nós vamos ter candidato, é filiar uma média de pelo menos 50 companheiros. Essa tem que ser a tarefa de cada candidato a prefeito, de cada candidato a vereador, de cada militante do partido. Quer dizer, o nosso saldo não é quantos votos nós vamos ter, porque isso nós não temos ilusão. Né? A nossa votação, ela tende a ser muito dificultada pela situação e até pela fraude nas eleições, porque nós não temos nenhuma confiança no processo eleitoral. Nós já fomos fraudados inúmeras vezes nas eleições anteriores, e eu vou dizer para vocês, a perspectiva é que a fraude seja maior, porque o PCO está mais forte e precisa ser mais roubado ainda do que nunca. Né? Precisam calar a nossa voz, porque senão é um perigo para a direita e para eles. Nós temos que fortalecer os comitês de luta, né? Nós temos que multiplicar esses comitês, criar mais comitês de luta pelo Fora Bolsonaro, por Lula presidente, né? Realizar uma ampla campanha, né? Quer dizer, a nossa perspectiva, nós não vamos parar de fazer os atos Fora Bolsonaro, não vamos transformar o ato Fora Bolsonaro, que a gente realiza todo domingo em São Paulo, não vai se transformar num ato Antônio Carlos para prefeito, não. Nós vamos fazer a campanha, tá certo? Com os atos Fora Bolsonaro. Nós vamos fazer mais atos Fora Bolsonaro. Nós temos que levar os atos para as regiões da periferia de São Paulo, nós temos que fazer mais atos no ABC, nós temos que fazer atos no interior, nós temos que multiplicar essas iniciativas. E nesses atos, inclusive, nós queremos colocar claramente, cabe todo mundo. Pode vir os companheiros candidatos do PT, pode vir os companheiros que não querem votar em ninguém, né? Porque nós queremos chamar uma mobilização. Nós não estamos preocupados se quem vai estar lutando conosco, né? Nem mesmo se a pessoa vai estar votando a gente. Nós vamos chamar o voto. Nós queremos o voto de todo mundo. Tá certo? Mas nós não consideramos que isso aí é o elemento fundamental nesse momento. Multiplicar os conselhos populares, né? Participar efetivamente daquelas mobilizações reais da luta dos trabalhadores, como nós estamos fazendo agora na greve dos Correios, né? Onde nós temos companheiros aí que são candidatos. Mas qual é a nossa preocupação? É fazer campanha do companheiro Edson Dorta, que vai ser nosso candidato a prefeito em Campinas, do companheiro Orlando, por exemplo, que vai ser candidato a prefeito nosso em Feira de Santana, não. O nosso objetivo principal é lutar pela vitória da greve, né? É lutar de todas as maneiras para apresentar uma perspectiva de mobilização no meio dessa luta, né? Nós vamos intervir na luta contra a volta às aulas, aí, com os companheiros candidatos da juventude, dos professores, como nós mesmos, mas o nosso objetivo principal não é fazer como faz a esquerda pequeno burguesa, que vai lá para mostrar a cara, falar, tô aqui, sou candidato, vote em mim. É impulsionar mesmo, é impulsionar uma perspectiva de mobilização, porque isso é a única coisa que nós consideramos que é possível reverter a situação de retrocesso que nós nos encontramos nesse momento. Bom, nesse sentido, companheiro, eu queria destacar o seguinte, como nós discutimos na conferência, está colocado no documento, nós não temos dois programas, né? Nós não somos um partido que fala uma coisa fora das eleições e fala outra fora das eleições. Por isso que nós vamos falar nas eleições é aquilo que nós queremos falar. Se o pessoal perguntar pra gente, e o que vocês vão fazer para aumentar o número de ruas de calçado? Bom, vamos falar o que está escrito no nosso programa. Nós não vamos, a nossa preocupação, nós vamos dialogar com as pessoas, né, mas nós não vamos procurar se adaptar, né, eu já vi, por exemplo, candidatos da esquerda prometendo que o Boulos, por exemplo, saiu falando que o Banco Itaú vai pagar a dívida que tem com a cidade de São Paulo, né? É o poderoso Boulos, super Boulos, né? Nós temos que acreditar que nós estamos votando num super-herói que vai resolver os problemas que ninguém conseguiu resolver até hoje, né? Graças agora ao super Boulos. O Orlando Silva saiu fazendo promessa de que ele vai resolver. Hoje o Boulos está prometendo que a Guarda Municipal vai cuidar da segurança. Então nós podemos ficar tranquilos, né? Os negros de São Paulo, os camelôs, a população negra que toma porrada 3x4 da GM, você pode ficar tranquilo que com o Boulos, se a gente elegesse o super Boulos, né, todos os nossos problemas estariam... Nós não vamos fazer isso daí. Nós vamos falar claramente para os trabalhadores, para a juventude, que ou eles se mobilizam, se organizam e vão à luta, ou não vai ter político nenhum, tá certo, que vai resolver o problema deles. Não existe super Boulos, não existe super Antônio Carlos, não tem super Lula. Ou é a classe operária, a classe trabalhadora, que toma nas suas mãos, né, as suas necessidades e enfrenta e vai para cima, né? Ou os operários da Volkswagen se levantam
e passam por cima da burocracia que não quer lutar e enfrentam o desemprego, não vai ter nenhum candidato que vai garantir o emprego, né, diante da proposta da empresa, que é demitir 5 mil operários. Né? Então nós não vamos lá prometer, fique tranquilo, se a gente for eleito, né, o Caio vai lá em Mauá, né, vai falar, não, aqui em Mauá nós vamos gerar emprego. Mentira. Tá certo? Não vamos falar nada disso. Nós vamos falar que a classe operária precisa se mobilizar e fazer greve, fazer mobilização para reduzir a jornada de trabalho. Porque ninguém vai resolver esse problema pela classe operária. Que os sindicatos, que a juventude, precisam se mobilizar para impedir a volta às aulas. Não vamos acreditar que nós vamos votar e apertar um númerozinho lá na urna, e isso aí vai sair da urna um super-herói, né, que vai defender milagrosamente os interesses da população diante da situação de pandemia que nós temos no país. Ok? Então estamos de volta. Eu então vou voltar para a gente caminhando para o encerramento. Queria dar um exemplo de eu participei ontem de uma primeira atividade, um pequeno debate da campanha eleitoral, né? E era chamado, a atividade foi convocada por um coletivo da educação, coletivo Paulo Freire. E aí estávamos eu, os candidatos do PT, o Gilmar Tato, e o candidato do PCdoB, Orlando Silva. E me chamou, o coletivo apresentou um conjunto de propostas bem interessantes sobre a democracia na educação, problema de verbas, propostas que a gente, estão, a maioria delas incluídas no nosso programa, e que refletem a experiência de pessoas que, inclusive, participaram aí de administrações da esquerda, né, tinham lá vários educadores. Bom, e aí abriram a palavra para os candidatos, né? E aí eu queria destacar uma coisa, porque eu acho que é uma coisa que justamente o que a gente não deve fazer, né? Então os candidatos foram lá, fizeram demagogia, porque todo mundo puxa o saco com quem organiza o debate maravilhoso, eu amo a educação, né? Todo mundo falou que as suas esposas eram professoras, por coincidência, né? Eu acho que também se o pessoal for num debate na saúde, eles falam que as esposas são médicas, né? Mas, bom, eu até na hora que eu fui falar, falei, bom, esse problema de ter esposa professora não vai dar voto para ninguém, porque a minha esposa também é professora, tá certo? Então empatou. Agora me chamou a atenção uma coisa que era o seguinte, num debate sobre educação, e no dia que o país estava completando 130 mil mortos, sabe sobre o que ninguém falou? Ninguém falou nada da pandemia. Ninguém disse uma única palavra que mostra, assim, a insensibilidade total da esquerda. Nada. Nenhuma colocação, né? Alguém lembrou lá uma pessoa da esquerda que tinha falecido. E foi o máximo que se falou sobre a pandemia na discussão. E ninguém falou nada. Imaginem só. Qual é o problema mais importante da educação nesse momento no país? É que a direita quer voltar às aulas, né? E ninguém falou. O documento da entidade não falava nada, né?
E os candidatos não falaram absolutamente nada sobre isso. Então eu queria falar isso para dizer o seguinte: o PCO vai à eleição para falar aquilo que nós precisamos falar. E se não perguntarem para a gente, nós vamos falar também sobre isso. Nós vamos falar o que nós queremos falar, né? Então nós vamos para falar aqui, nós vamos para falar sobre a pandemia e apresentar um programa de defesa da vida da população brasileira, como ninguém faz nesse momento, né? Dizer que, como o companheiro Rui falou hoje, que eles não fizeram absolutamente nada e continuam fazendo nada, né? Todo mundo está indo para a eleição como se fosse uma brincadeira, né? Onde não está morrendo pessoas. São Paulo, se você entrasse nessa reunião ontem e não tivesse o PCO, não pareceria que o governo do PSDB, né, em São Paulo é o estado que mais matou gente em todo o mundo. Que a cidade de São Paulo é a segunda cidade onde morreu mais gente no país, só é superada por Nova York. Tá certo? Porque ninguém fala nada. O Covas, né, a principal obra dele é abrir covas, e ninguém fala nada disso. O pessoal fica discutindo que o problema é que ele quer privatizar a educação. Não, ele quer matar as pessoas. Não é só que ele quer privatizar a educação. Ele é um genocida. Ele, como Bolsonaro, tem que falar isso. Nosso candidato tem que falar isso daí. Em cada cidade nós vamos denunciar o prefeito, os cúmplices, né? Nós temos que falar que há um governo genocida e que há uma cumplicidade de quem não luta contra isso daí, né? Ninguém falou nada, por exemplo, no debate, que o salário dos professores estão congelados há 6 anos. E a direita e a esquerda votaram no Congresso Nacional para deixar o salário dos professores e de todos os servidores públicos congelado até o final do ano que vem. Todos eles votaram. Então eles estão brincando, estão fazendo demagogia, né? Então o PCO tem que denunciar o problema, né? Tem que colocar o problema do desemprego em termos concretos, né? Tem que falar da luta pela redução da jornada, do problema do salário, né? Não fazer promessas. Vote, né, no candidato, no Tiago, que é candidato em Araraquara, e ele vai dar o salário mínimo de R$5.000. Não. Tem que explicar, né, que sem luta, a classe operária vai estar sendo levada a morrer de fome e pagar daqui a pouco R$100 num pacote de arroz, né? Que essa é a política dos capitalistas. Bom, mas principalmente, nós temos que apresentar, como está no nosso programa, né, todas as reivindicações da luta contra as privatizações, em defesa dos negros, das mulheres, etc. e tal, mas nós temos um eixo. Né, nós vamos apresentar essas reivindicações, mas nós temos eixos claros. O companheiro Rui apresentou aqui no primeiro ponto, mas queria realçar esse problema, né, de que a gente não se confunda. Quando o debate, a discussão fica rasteira, né, se a gente vai aumentar 0,3% ou 0,5% no orçamento da saúde, nós vamos falar, em primeiro lugar, para resolver o problema da saúde, tem que colocar para fora o Bolsonaro. Né? Quando perguntarem para a gente sobre o aumento da iluminação, nós vamos falar, em primeiro lugar, para resolver esse problema na cidade aqui, da falta de iluminação, tem que colocar para fora o Bolsonaro. Por que nós vamos, né? Porque é isso que nós queremos falar. Nós temos que explicar que tem que haver uma mobilização. Nós vamos colocar o problema de que a esquerda precisa se unir. Nós falamos isso ontem. E eu tenho visto que em todos os lugares onde a gente fala isso, a militância de base, as pessoas que têm um sentimento... Quando a gente colocou esse problema no debate, inclusive aquelas professoras já de mais idade, mais experientes, que estavam lá, que estavam preocupadas em discutir pormenores, começaram a cobrar dos outros candidatos. E aí, companheiro do PT, vocês estão favoráveis à proposta do Antônio Carlos de que a gente precisa unir a esquerda? E o problema o debate mudou. É isso que nós temos que fazer. Como o companheiro Rui fez naquele debate com os presidentes do partido. Né? Quando o Rui colocou o problema de uma perspectiva, que não é agora para eleger um prefeito, um vereador, o debate mudou de rumo. Né? E a gente viu o resultado disso daí no último dia 7 de setembro, com o pronunciamento do companheiro Lula. Então, para finalizar, né, nós temos que apresentar eixos claros, né, fora Bolsonaro, Lula presidente, fazer uma campanha de mobilização. Eu queria colocar, nós temos que debater na direção do partido, nós temos que lançar já essa campanha, né, de chamar, porque já começou aí uma campanha na internet, que é interessante, que é resultado da nossa própria colocação e do pronunciamento do Lula. Nós temos que dar isso aí uma forma organizada, né, nós temos que lançar uma campanha pública, de pronunciamento, de mobilização por Lula presidente, para esvaziar e totalmente essa política mesquinha da esquerda que quer ficar discutindo aí promessas, né, falsas promessas. Bom, por último, né, eu queria só falar um pouquinho sobre esse problema que eu acho que nunca, como um dos dirigentes mais antigos do partido, nunca nós tivemos uma situação tão boa para realizar uma campanha eleitoral.
o partido está mais forte, tem muitos companheiros preparados, né? Em vários momentos, como faz parte da experiência do nosso partido, e daqui a 3 meses nós vamos estar realizando aí uma nova conferência estadual, uma nova conferência nacional, com um partido fortalecido por centenas de novos militantes, milhares de novos filiados, né? E tendo ajudado a participar do processo para avançar a luta pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente. É isso aí, companheiros.